Então, eu sou a Luana Dariva, eu sou consultora pedagógica da Liga Educacional. A Liga é um ecossistema, tá? E eu vou apresentar ele para vocês, então, qual que é a metodologia pedagógica que a gente adota, em que a gente se pautou, né, para construir esse projeto. E depois eu vou mostrar, então, para vocês, na visão do aluno, como que são os nossos projetos e como que é a plataforma, a sua usabilidade, tá bom? Então, primeiramente, queria desejar as boas-vindas a vocês ao ecossistema educacional, que valoriza, então, o aprendizado na prática de forma colaborativa. Então, percebam que quando nós estávamos aí na semana passada, justamente conhecendo a Unicambori e conhecendo todo o escopo de trabalho de vocês, e percebemos que a nossa metodologia, ela vem de forma colaborativa para a metodologia Camburi de aprendizagem, que trabalha aqueles 6 pilares que vocês tanto conhecem, de extensão, as disciplinas da extensão, as práticas e a parte que está atrelada ao estágio. Então, no EAD, até então, vocês não tinham essa vivência que era a proposta permeada pela MCA, pela metodologia Camburi de aprendizagem. Então, a metodologia da Liga é uma metodologia que trabalha com a aprendizagem baseada em projetos, tá bom? Então, quem somos e como chegamos até aqui? Primeiro que nós temos a gente percebeu que o modelo de aprendizagem que nós temos no Brasil, ele é predominantemente de um modelo tradicional que não atende às demandas que os estudantes têm quanto à sua formação profissional para atuar no mercado de trabalho, tá? Então, a Liga, ela nasceu como uma resposta a esses novos desafios e criando, então, diversos produtos e serviços que transformam a aprendizagem numa experiência diferenciada, atual e integrada. Então, a gente trabalha em todas as esferas da gestão educacional, tá? Então, a gente tem tanto o trabalho com a metodologia, a BP, dentro da parte pedagógica, quanto o sistema educacional para isso, né, que é a plataforma, que é integrada com os nossos princípios de aprendizagem baseada em projetos. Então, uma plataforma desenvolvida justamente para atender essa necessidade. E nós atuamos também em outras esferas educacionais que estão atreladas à gestão das universidades, tá bom? Bom, então nós não somos um sistema de ensino, tá? Não somos um sistema de ensino. O que seria esse sistema de ensino? Por exemplo, objetivo, que é aquela parte que vocês conhecem do sistema privado particular do ensino fundamental ao médio, tá? Nós somos um ecossistema, a gente passa a integrar e fazer uma interação entre as universidades que estão dentro do nosso sistema. Então, a gente engloba talentos e desenvolve, a partir dele, produtos, né, educacionais que podem estar vinculados, né, e não é vinculados a palavra correta, mas estar disponíveis em todas as IES da rede, tá? Então, o que acontece com a educação à distância, pessoal? Percebam que nós tínhamos um cenário antes da pandemia que definia muito bem o que era EAD do que era presencial, tá? Então, tudo que era regulamento, tudo que estava atrelado a resoluções, elas também tinham essa distinção muito correta do que era EAD e presencial. Por exemplo, público-alvo. Por exemplo, percebam que quando a Juliane falou para vocês que a pauta seria EAD, a gente já teve um burburinho de putz, que chato, né? Vamos falar de uma coisa que não é atrativa, de uma coisa que é um fardo, de algo que me jogaram. Então, por que essa sensação? Justamente por essa educação, ela estava atrelada a um sistema convencional, que a gente fala que era o EAD tradicional, que você entregava massivo, né? Que atingia um maior número possível de pessoas, e com isso
você minora a forma que você entrega o produto. Ou seja lá 2, 3 laudas para vocês lerem de material e responder umas perguntas se está tudo certo, resolver o EAD, tá? E isso não não é algo que seja efetivo, tá? Então, a gente teve uma crescente ao longo dos anos que foi aumentando e possibilitando as universidades introduzirem nas matrizes dos seus cursos presenciais as disciplinas que são EADs, tá? Então, primeiramente, a gente tinha 20%, e no final de 2019 a gente teve uma resolução que permitiu, então, que 40% das disciplinas das grades dos cursos presenciais pudessem ser ofertadas na modalidade EAD, trazendo, então, com isso, o ensino híbrido, tá? Para quem, provavelmente vocês não conhecem, mas no início do EAD, nós tínhamos ele tanto de correspondência, tá? Então, o ensino inicial lá do EAD era você receber cartilhas na sua casa via correio, e você fazer uma prova e encaminhar para o instituto que você fazia parte e receber depois um certificado. E aí a gente teve a evolução, conforme a gente teve o advento da internet e a facilidade de acesso a ela, passou-se então a utilizar tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que a gente fala, tá? E com isso, tornar a aprendizagem no ambiente virtual e mais acessível. Então, a educação à distância tem como um dos principais pilares a acessibilidade à informação e à educação, tá? Então, o que eu quero falar com isso? Nós introduzimos essa questão do EAD de forma gradativa na nossa sociedade, na nossa educação. Então, houve uma época que muitas das universidades e centros universitários brasileiros, elas ofereciam aos estudantes cursos de formação profissional em que ele ia uma vez por mês, uma semana só na faculdade de forma presencial ou um final de semana para realmente receber as aulas. Então, esse era o EAD. Então, ele ia lá, recepcionava livros, pegava tudo que era contingente àquela matéria, ia para casa, estudava, voltava para a faculdade, fazia as provas, tinha aulão presencial com o professor. Então, não existia uma transmissão. Então, conforme foi evoluindo a comunicação, e as tecnologias, a gente começou a ter transmissões via satélite e depois transmissões ao vivo via streaming, tá? Como a gente está fazendo hoje. Então, percebam que a forma que você introduz o EAD e o presencial era muito distinto, eram públicos diferenciados. Quem é para o EAD é para o EAD, quem é para o presencial é para o presencial. Porém, o cotidiano começou a exigir muito mais da rotina diária dos estudantes quanto das universidades, favorecendo então que fossem introduzidas algumas disciplinas que a gente chama do núcleo básico e depois, com o advento do 40%, fazer então um estudo híbrido, uma matriz híbrida, que permitia então o aluno ter momentos presenciais e momentos de aprendizagem à distância. Veio a pandemia, bagunçou tudo que nós tínhamos de resolução, de portarias, de determinações do MEC para a educação superior, tá? Então, durante a pandemia, nós tivemos a migração massiva, né, de todas as universidades para o meio digital, fazendo então o ensino remoto, e aí muitas se depararam que elas não sabiam fazer o EAD, elas não sabiam ensinar e também não tinham professores que trabalhavam foi um desafio para os professores trabalhar com tecnologias diferenciadas, tá? Então, naquele momento, houve uma capacitação massiva, né, dos professores, a busca por tecnologias que se adequassem à nova realidade e a introdução do EAD, uma virada global em todas as universidades para entregar um produto de qualidade para o aluno, ok? Então, a Liga, que eu vou falar para vocês, ela já nasceu um pouquinho antes da pandemia, tá? Vou dar uma apresentação básica depois. Mas o que acontece nesse momento? Então, a gente já estava ali no mercado, vamos falar assim, e com o tempo e durante a pandemia, a gente se firmou. A gente lançou, então,
como realmente um ecossistema educacional em todo a nível nacional, tá? O que acontece durante a pandemia e agora nesse pós-pandemia? A gente tem um conceito que a gente fala que é o omnichannel, que é tudo conectado. Então, a informação, a forma como a gente compartilha, tanto a parte de educação quanto de trabalho, ficou conectado. A Juliane falou que eu sou carioca. Eu não sou carioca. Eu moro no sul de Minas Gerais, em Extrema. A Liga, ela é do Rio de Janeiro, tá? Que ela nasce lá na Celso Lisboa. Nós temos o nosso diretor, que é de São Paulo. Então, percebam que as relações de trabalho, elas também se dissolveram. Você pode estar em qualquer local e fazer com que as relações aconteçam e que você tenha o desenvolvimento daquilo que é esperado. E isso faz com que a gente chegue até vocês hoje, né, e até a Unicamburi, e faça essa conexão e consiga trabalhar de forma conjunta, ok? Então, tudo está integrado, tudo está de forma colaborativa. Então, a gente perde aquela relação de que o trabalho só existe dentro de um ambiente organizacional, de uma empresa, em que as pessoas ficam nas suas mesinhas, recebendo telefonemas, respondendo e-mails. A gente quebra esse paradigma e nós temos uma grande massividade, né, de pessoas trabalhando também no home office e podendo prestar serviços a qualquer empresa em qualquer canto do Brasil, através da evolução das tecnologias. Então, omnichannel, tudo integrado, tudo conectado. E isso acontece com a educação também. Então, percebam que antes da pandemia, o aluno presencial ele só iria receber seu conteúdo de aula naquele período de 3 horas, ou no tempo, né, de 2 a 3 aulas que ele teria naquela noite. Agora não, a informação está disponível para ele, tá? Vocês têm acesso à aula gravada, aos materiais, então tudo se tornou de uma forma facilitadora para a educação, assim como para as relações de trabalho. Então, para que a gente consiga fazer essa grande virada, né, no termos de pensar, de agir e nos nossos costumes habituais, nós temos 3 grandes desafios que exigem então uma mudança de mindset. O que seria o mindset? A forma de pensar e de agir. Então, como que eu mudo aquilo que já está interiorizado em mim e que vai fazer um grande avanço para a minha evolução profissional e para a minha parte individual também. Então, o primeiro grande desafio está atrelado para o fato de que nós temos uma nova economia compartilhada, que precisamos, então, de um modelo de aprendizagem baseado em colaboração, que é justamente isso que eu falei para vocês. Dentro da hierarquia organizacional, a gente quebra aquela questão do chefe e traz uma liderança. E não só a liderança, mas a gente trabalha com desafios colaborativos para todos os membros desenvolverem, né, as suas funções de forma adequada. Então, você quebra aquele fato mandatório e começa a compartilhar informação. Ok? Então, como que eu consigo trabalhar de forma colaborativa dentro da minha empresa, do local de trabalho que eu vou desenvolver as minhas atividades, se durante a minha formação eu não obtive essa opção de trabalhar de forma colaborativa? Se eu trabalhei apenas aspectos individuais durante todo o meu desenvolvimento acadêmico, tá? Então, a Liga vem com o trabalho colaborativo. Segundo grande desafio é ensinar ou contribuir para o que o aluno consiga aprender sozinho. O que é clássico e tradicional da educação brasileira? Ela está pautada lá na Revolução Industrial, quando você tem mesinhas enfileiradas, né, organizadas, alunos um atrás do outro, um professor que é o dono do conhecimento, que vai lá e tem a sua aula, apresenta seu slide, indica os livros, a bibliografia, só que vocês estão só recepcionando a informação naquele momento.
Então, como que eu consigo quebrar e fazer com que vocês se envolvam no processo de aprendizagem e não só ser receptores, mas como fazer vocês serem ativos no processo de aprendizagem? Então, esse é o grande desafio. E, principalmente, é uma mudança comportamental muito grande para vocês, porque vocês saem daquela inércia, da passividade e são levados como atores. Então, vocês passam a ser ativos no processo de ensino-aprendizagem. E o professor, ele passa a ser um moderador, alguém que vai dar o caminho das pedras, mas vai deixar vocês trabalhar e desenvolver aquilo que foi proposto, tá bom? E, por fim, é a questão do engajamento. Então, por que vocês não se engajam? Porque, na grande maioria, quando vocês recebem conteúdos para serem aferidos numa prova, numa avaliação, apenas para aquele momento. Mas, e se eu souber o que eu vou fazer com aquilo na prática, lá na minha profissão? Se eu souber como que eu vou aplicar aquilo, isso muda, não é? Então, o terceiro grande desafio que a gente traz é justamente engajar vocês, fazer com que vocês se comprometam com a aprendizagem, que vocês tomem isso para vocês de forma, desculpa o termo, prazerosa, e que vocês consigam perceber como cada conteúdo vai gerar uma competência, uma habilidade, uma atitude que vão estar atrelados à profissão de vocês e ao mercado de trabalho. Então, para o professor, a gente gera um desafio, que é o desafio que a gente tem aí desde 2014 em diante, quando a gente começou a tratar das discussões atreladas às melhorias das práticas educacionais, tá? Então, como que seria, como que a gente faz? A gente vai planejar aulas ou criar experiências de aprendizagem? Como que a gente torna algo mais dinâmico, interessante e que vai ter essa prática definida para vocês, né? Bom, para que a gente consiga atender essa necessidade, a gente tem que fazer uma mudança muito importante na relação em que existe justamente do professor com o aluno. Então, a gente trabalha, e hoje, né, de uma forma massiva nas universidades, com o modelo centrado no conteúdo, ou seja, o nosso professor está lá à frente, lindo e belo, apresentando seus slides, dando seus discursos, fazendo uma oratória bonita ou não, ou enchendo o quadro com N informações e vocês estão lá desesperados, ou tirando fotos, porque às vezes nem copiam, tirando suas fotos, fazendo anotações pertinentes, acompanhando no slide impresso e fazendo anotações corridas, né, para depois tentar passar em branco ou captar o máximo de informação possível. E aí, justamente pela quantidade de informações que vocês estão recebendo naquele tempo, ou você presta atenção, ou você copia, tira foto. Depois em casa tem que passar tudo limpo. Então, vocês estão sempre no modelo, e foram, né, desde a infância até agora, acostumados com o modelo centrado no conteúdo. Conteúdo. Então, como que eu vou aferir esse conteúdo? Como vou medir o conhecimento de vocês? Com uma avaliação, no momento específico do semestre, correto? E o que garante que eu, naquele dia, estava bem, que a minha vida estava linda, bela, cor-de-rosa, e que eu não estava com problema familiar, que eu não me sinto, tipo, ou a minha parte psicológica me afeta, eu não consigo desenvolver corretamente aquela prova, não consigo demonstrar para o professor todo o conhecimento que eu tenho. Então, você acaba sendo minado de várias informações que estão atreladas ao ambiente, que naquele momento pontual podem contribuir para que você não consiga alcançar aquilo que você esperava como desempenho para aquela prova, certo? Porque você foi medido naquele único momento. Quando a gente trabalha os outros dois pontos do triângulo, que é o incentivo e a interação, a gente traz o modelo centrado na aprendizagem. O conteúdo continua existindo, tá? Só que ele é passado de uma forma com que vocês consigam desenvolver as propostas pedagógicas, entender como vocês vão aplicar e o que aquilo vai contribuir para a formação de vocês, ok? E aí tem a interação, que é a parte que está atrelada ao ser colaborativo.
E isso, quando a gente faz a integração de interação, incentivo e conteúdo, nós temos o triângulo de Ilheres, certo? Então, a liga, ela vai trabalhar com o modelo centrado na aprendizagem e não mais no conteúdo. Então, o que a gente fez diante deste cenário que eu apresentei para vocês, da gente perceber que a educação não era mais estática, que havia uma necessidade dela ser dinâmica e que envolvesse o aluno no processo de ensino-aprendizagem, formando ele realmente para o mercado de trabalho, ok? O que a gente fez? A gente criou um time, então, de inovação, que trabalha justamente com conteúdo, incentivo e interação, que é o nosso triângulo de Ilheres, tá? Ou, como vocês podem ver aí, para quem é Harry Potter vai entender a imagem, tá bom? Bom, então, a partir desse time de inovação, nós tivemos toda a formatação de uma prática pedagógica. Óbvio que essa prática, ela não saiu perfeita logo de início, ela precisou de um tempo para evoluir. Então, ela inicia em 2014, a história, primeiro passo, dentro da Celso Lisboa, que é uma faculdade lá do Rio de Janeiro. Inicia-se, então, um processo de mudança de mindset dentro da Celso, de inovação de práticas pedagógicas, levando, então, a Liga 1.0, a Liga 2.0, a 3.0, até a gente chegar hoje na Liga 4.0, em que nós temos, então, como pilares, o currículo por competência. Nossa Senhora, Luana, o que é competência, o que é currículo por competência, o que vai mudar na minha vida? Vocês já vão saber. Dentro disso, nós temos a aprendizagem baseada em projetos, então a nossa metodologia de ensino é pautada na aprendizagem baseada em projetos, ok? O que é isso? É quando eu tenho conhecimento de forma orgânica em um projeto prático, em um projeto que realmente vai integrar com a sua formação profissional. Ah, quem é lá da parte de ciências contábeis? Vai fazer a parte de auditoria, realmente vai auditar uma empresa com todas as etapas corretas, com dados, com números reais ou com dados fictícios apresentados pelo professor. Então, vocês vão ter situações, problemas para desenvolver a partir de uma questão norteadora e vocês vão conseguir desenvolver produtos, que são artefatos parciais e uma entrega final, por exemplo. Então, o projeto, quando vocês entendem projeto, é trabalho, tá, pessoal? O projeto, ele não é uma entrega final única desconectada, ele é acompanhado e orientado ao longo de todo o semestre, tá bom? E todos os conteúdos curriculares, eles são voltados para o desenvolvimento desse projeto, que a gente fala que é o desenvolvimento da competência esperada por vocês, ok? Dentro dos nossos pilares, nós temos então a autonomia e a colaboração. O que é autonomia? É você dar o caminho das pedras para o professor, né? Dar o caminho das pedras, e vocês terem a autonomia de construir e de aprender aquilo que foi proposto, tá? Então, saber buscar, saber onde buscar as informações, aplicar e desenvolver, utilizar softwares, a fazer simulações e assim por diante. E a colaboração está pautada no seguinte, que a gente trabalha com o trabalho em equipe, tá? Então, percebam que faltava algo que conectasse toda essa parte de informação com a acessibilidade. Então, se eu quero que aquilo que eu estou criando seja um channel acessível, integrado, eu preciso de uma tecnologia que faça parte do meu processo de aprendizagem, ok? Então, hoje, vocês vão receber, por exemplo, projetos, não disciplinas. Vocês vão, por quê? Porque daí a gente trabalha com a competência. Você interliga conteúdos que estão de forma transversal ou horizontal, interligados para desenvolver uma competência, tá? E você trabalha com a plataforma Liga Online.
que é a tecnologia utilizada como processo de aprendizagem, que vocês vão ter a apresentação daqui a pouquinho. Então, vocês vão perceber que ela é extremamente interativa e traz, então, todos os recursos para a aplicação e desenvolvimento da ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, quando a gente analisa e quando a gente fala de competência, que eu acabei de falar do currículo, vocês vão perceber que, em termos nacionais, a gente teve uma crescente, né, transformação e propostas de transformação do ensino médio, a prova do Enem também, as diretrizes curriculares dos cursos, o ENAD e o mercado de trabalho, eles sempre estão falando de competência, tá? Inclusive, havia uma proposta de reformulação no ensino médio que já trabalhasse com competência. Se algum de vocês, durante a sua formação, fez algum curso de formação profissional técnico no Sistema S, vocês vão perceber que no Sistema S já é competência. Já tem um ensino por competência, porque estão formando para um profissional para o mercado de trabalho. Então, se eu, enquanto universidade, quero formar alguém para o mercado de trabalho, por que eu ainda vou trabalhar com a forma tradicional, apenas medindo conteúdos e não realmente formando o aluno para o mercado de trabalho? Essa virada, essa percepção, a Camburi já teve quando fez a proposta, também acho em meados de 2019, né, Juliane, do modelo pedagógico que é aplicado com vocês, né? Isso, o modelo de ensino Camburi. Exato. Então, o modelo de ensino Camburi, ele já busca a formação profissional, ele já traz práticas, estágios e a certificação de uma profissão para vocês, através de pesquisa, extensão e assim por diante. Ok? Então, quando eu falo para vocês que é muito similar o que a gente propõe dentro da Liga com aquilo que vocês têm de proposta pedagógica na Camburi, é real, tá? O que altera e o que a gente tem dentro dos nossos projetos são as práticas integradas. Então, se você precisar fazer um Excel, um planilhamento de dados para auditoria, utilizar um software, utilizar o Canvas, um software de engenharia, você vai fazer todas as simulações dentro do próprio projeto como uma entrega, ok? Vamos retomando aqui, pessoal, perdão pelo inconveniente. Então, a questão atrelada à competência. Então, percebam que a gente tem uma virada, e a cultura da competência, ela é uma cultura já de organização, da parte administrativa. O que é? É aquele comportamento DISC, que muitos de nós já respondemos em algum momento, que fala se nós somos proativos, organizados, pontuais, introvertidos, extrovertidos, comunicativos, expressivos. São detalhes que são muito do indivíduo. Percebam que quando eu falo essa parte de comportamento que me leva a competências, é individual. Beleza, então a competência é algo que você pode ter de forma nata ou de forma aprendida, tá? O que seria? Você ter algo de forma natural ou que você vai lá, aprende ela e desenvolve essa competência, tá? Então, a competência, pessoal, ela é desde da sua agilidade em entregar, se você tem pontualidade, se você é alguém organizado, tá? Como que é o seu nível de entendimento daquele conhecimento e como você consegue transmitir para a equipe e assim por diante. Então, mas afinal, percebam que a competência ela virou um assunto, então, dentro do mercado de trabalho, do que a gente espera que o profissional tenha e desenvolva quando ele vier para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas chamadas de notícias que falam justamente de competência. Então, competências e habilidades do século XXI para desenvolver na educação. Olha, então, percebam que quando a gente fala de organizado, criativo e pontual proativo, eram características que todas as empresas buscavam, mas agora a gente já não mais seleciona candidatos apenas com essas características. A gente quer que o mercado de trabalho
que esse profissional que vai atuar no mercado de trabalho, ele seja mais dinâmico, competitivo e consiga se adequar às situações que são apresentadas de forma inteligente e de forma que saiba integrar aquele conhecimento, saber qual a habilidade esperada e ter a atitude esperada. Então, como que eu consigo fazer isso? Bom, começou-se, então, a elencar quais são as competências esperadas, tanto no nível de escolas e faculdades, para que a gente se adeque ao novo mercado profissional, quanto o que o trabalho, que o mercado de trabalho espera dos profissionais com relação a competências socioemocionais. Meu Deus, agora a gente está falando de inteligência emocional. Como que eu sou resiliente, como que eu consigo trabalhar de forma harmônica, como eu recepciono críticas e saio delas tranquilamente, como eu me relaciono com pessoas que não têm a mesma personalidade que a minha, mas que eu tenho que ter um bom relacionamento, né? Eu tenho que saber trabalhar com pessoas, saber desenvolver. Então, como que eu desenvolvo isso? Então, eu não posso mais ter uma formação individualista. Eu tenho que ter uma formação que vai promover o desenvolvimento das competências socioemocionais. Que eu também tenho que ter inteligência emocional para trabalhar com o outro, com o próximo, certo? E aí a gente tem elencadas 10 a 15 competências a nível global, ok? Na última lista, por exemplo, tinha até programação. Programação de softwares, programação de jogos, que é uma das grandes viradas desse século, né? A tecnologia. Para vocês terem noção, né? Daquilo que se espera de um profissional, em termos de competência. Então, o que é, afinal de contas, competência? Vamos lá. Então, vamos analisar algo que a gente chama de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. O chá, nós temos na primeira coluna o conhecimento. Aqui nós vamos ter, então, as informações que permitem o indivíduo entender o mundo ao seu redor, os saberes teóricos e práticos que cada pessoa acumula durante a vida, que estão integrando, então, o modo de agir, julgar e atuar no meio. Então, percebam que tudo que a gente tem atrelado a conhecimento, ele nos leva justamente ao entendimento do indivíduo com os saberes teóricos e práticos, tá? Aquilo que ele transmite e adquire ao longo do cotidiano social. Já a habilidade vai ser sempre a capacidade de aplicar o conhecimento teórico que foi adquirido por meio da educação formal e experiências que vão estar atrelados à vida do indivíduo ao executar tarefas e solucionar problemas. Então, sempre vai ser uma capacidade das pessoas resgatarem e utilizarem informações, seus conhecimentos, tá? Seja de conhecimentos anteriores ou de experiências, tá? Então, nesse momento, eu tenho conhecimento e eu sei aplicar o conhecimento. Conhecimento, habilidade. O que é a atitude que compõe, então, o último pilar? É justamente a forma, o que motiva a pessoa a querer fazer algo. Então, a atitude é o querer fazer algo. É tudo que está atrelado ao interesse e à determinação daquele indivíduo para fazer algo ou assumir determinado comportamento, tá? E aí eles são atributos que estão atrelados na nível interpessoais, que pode ser desde comportamento, valores éticos, tá? E que estão relacionados ao querer fazer algo. Então, todas as falas que são atreladas a atitudes joga para o fazer algo. Então, eu tenho conhecimento, eu sei como aplicar esse conhecimento e agora eu tenho que ter uma motivação, que é a técnica, o querer fazer algo é a atitude, tá? Então, quando eu consigo unir esses três pilares, eu tenho aqui no meu centro, só para não dizer um palavrão que eu não posso, aqui no meu centro a competência sendo criada, tá? Então, quando eu reúno a partir de um contexto, eu tenho uma situação desenvolvida,
que eu vou, então, englobar os processos de ensino-aprendizagem que vão estar atrelados ao tripé de conhecimento, habilidade e atitude, em que conhecimento é minha informação, é saber o que fazer e saber por que fazer. A habilidade é a minha técnica, é como fazer. E, por fim, a atitude é a motivação, é o querer fazer. Quando eu englobo os três, eu tenho a competência sendo gerada. Eu tenho uma competência, tá? Então, a partir daí, eu vou criar as minhas soluções. Que daí, conforme for o cunho do problema, se for social, econômico, organizacional, eu tenho valores, resultados e realizações, tá bom? Então, a competência é quando eu mobilizo, integro e orquestro conhecimento, habilidade e atitude na formação do indivíduo e que vão construir, então, as competências profissionais para que esse indivíduo, para que vocês consigam, então, tanto no processo de educação, de formação profissional, como nas diversas interações de situações e problemas que estão envolvidos no seu cotidiano de dia a dia e de trabalho, possam, então, construir as suas competências profissionais, tá? Então, percebam que tudo que vocês vão recepcionar de agora em diante, em termos de liga, ecossistema liga, inicialmente no EAD, e a gente está estudando as disciplinas EADs dos cursos presenciais, elas estão atreladas com o desenvolvimento de competências, com aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, como que eu vou apresentar para vocês? Só deixa eu descompartilhar minha tela aqui, só um instante. Agora, sem sair do streaming, né? Por favor. Eu vou só acessar a plataforma e poder mostrar para vocês, então, a visão do aluno e como que é. Aí você só compartilha a tela do navegador, Luana. Uhum. Pessoal, eu vou demonstrar, vou apresentar para vocês um projeto genérico, tá? Só para vocês entenderem como que é o projeto, quais são os seus elementos, como que vocês vão interagir com a plataforma e assim por diante, tá? Então, entendam que para quem for da área, pode ser que tenha, sim, esse projeto, mas haverão projetos específicos com a grade curricular de vocês. Deixa eu só ver se eu peguei o que eu gostaria de ter pegado, o projeto. Peguei. Já está formatado com a base correta. Ok, então... Estão vendo a minha tela já? Dário, por favor. Sim. Dário? Sim. Sim? Então, pessoal... Tá mostrando. Tá mostrando? Perfeito. Percebam que essa é a tela inicial do Liga Online, tá? Vocês vão, obviamente, receber o link de acesso a ele.
tá? E por padrão, o e-mail e o CPF são os cadastrados para fazer o login, tá bom? Então, e-mail como usuário e CPF como a chave de acesso, né? Como a senha. Ok? Então, aqui na parte do. Vai estar formatado com as imagens da Unicamburi, então não vai ter esse detalhe da liga. Essa aqui é só uma tela que eu estou mostrando para vocês como que é essa interface do programa. Então, que percebam o que a gente tem de diferencial, o que nós temos de novo, inovador nesse produto. Bom, primeiro que ele serve como um currículo para vocês também, tá? Então, conforme vocês vão adquirindo, fazendo os projetos, vão adquirindo competências que vão ficar registradas no currículo e vocês preenchem esse currículo, tá? Então, primeiramente, no canto superior direito, nós temos o menu hambúrguer, que a gente fala, em que nós temos o ajuda. No ajuda, nós temos vários tutoriais de como utilizar a plataforma. Vocês têm as configurações, que aí vão estar atrelada a colocar imagem, trocar senhas e assim por diante, tá? E algo muito importante é o meu currículo, em que para onde vocês veem um lápis, é que vocês podem fazer edições, tá? Então, clicando no meu currículo, no lapisinho, vocês vão ter o nome de vocês, os dados como celular, vocês vão escrever sobre vocês. Como que vocês editam? Clica no lápis, vai abrir toda a formatação. Vocês vão colocar os dados pessoais de vocês, falar sobre vocês, fazer a apresentação, a descrição, quais são os interesses e podem, se vocês tiverem redes sociais profissionais, compartilhar elas, ou se for pessoal que vocês queiram compartilhar também, não tem problema, colocando os links aqui, então já tem esse acesso. Vocês vão editar a formação, os idiomas e a experiência. A competência vocês não conseguem editar, porque isso ela vai sendo somada no currículo a partir do momento que vocês são aprovados nos projetos, tá? Que todos os projetos têm uma competência atrelada e elas vão aparecendo aqui para vocês. Quando vocês finalizam cada projeto e vocês são aprovados, vira uma competência. E a partir da competência, quando ela estiver aqui estruturada e apresentada para vocês, clicando nela, vocês retornam àquele projeto e têm acesso a todo o que foi apresentado em termos de conteúdo, de aulas, e tudo aquilo que vocês entregaram para o professor, tá bom? Então, vocês retomam aquela sala de aula pelo menu do currículo em competência. Então, fiz todas as edições pertinentes, falei sobre mim, preenchi meu currículo, eu salvo. Tá? No caso aqui, eu vou cancelar. Algo que tem aqui disponível para vocês dentro do currículo é o perfil comportamental, que é aquele DISC que a gente faz. Então, vocês vão fazer o teste também, e isso vai ficar salvo dentro do currículo de vocês, para poder apresentar, né, para as empresas de forma concisa, já qual é o perfil comportamental que vocês possuem. Então, tem aqui o teste também para fazer o DISC. Então, vamos voltar lá para o perfil inicial. Então, percebam que, para acessar o meu currículo, eu cliquei no lapisinho de edição ao lado do meu currículo, habilitei, vamos lá, habilitei, ó, aqui eu não consigo mexer em nada, habilitei novamente e fiz todas as edições que eu gostaria de fazer, salvei e retornei para o meu currículo, o qual eu posso imprimir, né, e bem como a ideia, a gente tem etapas de implantação da liga, como nós somos novinhos, tá, pessoal? Mas a ideia é que as empresas tenham acesso a esse currículo de forma compartilhada também, direto da base da liga. Então, vocês vão ter, profissionais, empresas terão acesso ao currículo de vocês também, ok? Como que é a apresentação da tela inicial? Vocês vão ter banners em que cada banner é um projeto a ser desenvolvido. No caso aqui, eu peguei o projeto de TGA, da administração, que é Teoria Geral da Administração, para apresentar para vocês. Aqui sempre haverá este ícone de porcentagem,
que ele será completo conforme vocês forem dando check nas atividades, que eu vou mostrar para vocês. Traz sempre o nome do projeto. Lembrem-se, a gente não está mais trabalhando com disciplina, então você vai ter uma informação de disciplina aqui, ó. Ok? Mas a informação principal é o nome do projeto. Traz a foto do professor de vocês, como é o nome e qual é a competência que vocês vão adquirir com este projeto, ok? Abaixo dele, nós temos trajetórias de sucesso. Então, falas de algumas pessoas que tiveram sucesso nas suas carreiras, tá? Que vão desde Eric Jacan ao nosso menino da Chili Beans, a Luísa da Magalu, jogadores de futebol, esportistas, então, N empresários, que vocês podem acompanhar a trajetória deles, tá bom? E as soft skills, que são conhecimentos, pílulas de conhecimentos, que são tão necessárias hoje em dia no perfil comportamental do profissional, que estão atrelados com a com a parte socioemocional, tá? Então, como ter inteligência emocional, quais são os requisitos, por que tem que ter inteligência emocional, a resiliência, princípios de negociação e de liderança, tá? Então, isso aqui é disponibilizado para vocês de forma padrão. O que vai alterar ao longo de cada semestre é justamente os projetos que vocês vão cursar. Então, vamos acessar esse projeto para vocês entenderem como que faz a interação. Vou clicar no banner. Eu tenho aqui algumas informações. Primeiro, no menu superior, eu sei que estou dentro da aba do projetos, tem um calendário que vai apresentar as datas de entrega, as datas importantes que foram registradas no cadastro do projeto para vocês. Então, quando tenho avaliação por quiz, quando eu tenho a entrega do projeto, quando eu tenho o desenvolvimento de um fórum, que é o chat de discussão, e assim por diante. Nas interações, pessoal, é o local que vocês irão falar com os seus colegas, que é o Fale com a Turma, vai ter uma... Como eu estou, estava explicando para vocês, eu estou numa visualização de ouvinte, percebam. Então, isso daqui é uma forma que eu consigo visualizar os projetos na visão do aluno. Eu não consigo fazer as interações porque eu não sou uma aluna matriculada, ok? Então, quando vocês estiverem como aluno matriculado, aparece aqui sempre, de uma forma padrão, uma conversa livre, e abaixo dele vai ter fase 1, fase 2, fase 3, por exemplo, e dentro de cada fase eu tenho... perdão, eu estava no Fale com o Tutor, tá? Perdão. Então, clica aqui no Falar com a Turma, ó, perdão. Aqui no Fale com a Turma, então aparece fase 1, qual é o grupo de discussão sobre o seu projeto. Fase 2, então todos os chats, todas as discussões que foram cadastradas, vocês encontram aqui na interação. Além de ter, obviamente, dentro da fase, o botãozinho que vai remeter para essa interação, tá? E no outros, a gente tem a conversa livre. Dentro do projeto, pessoal, nós temos 3 fases de desenvolvimento de conteúdo, de conhecimentos, habilidades e atitudes, que vão gerar sempre a entrega de um artefato. Então, são 3 fases que duram em torno de 1 mês, em que vocês vão desenvolver aquilo que foi proposto durante 1 mês, tá? Então, no início da fase, no primeiro dia, vocês já vão receber todo o conteúdo daquela fase. E aí, vocês, de forma autônoma, vão desenvolvendo as atividades propostas e elaborando a entrega. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês vão falando com o tutor. Então, aqui, agora no menu correto, Fale com o Tutor, eu tive dúvidas de como, do conteúdo específico, de como obter mais informações sobre aquele conteúdo, ou aquela fala do professor. Interaja aqui com o professor. Então, vocês vão abrir um atendimento, tá? Vão mandar a pergunta, o professor vai responder e assim por diante, o tutor, né? Vai fazer a resposta e vocês sempre vão finalizar esse atendimento, que é algo muito importante. Então, Fale com a Turma, todo mundo vendo a sua conversa, as suas interações, e Fale com o Tutor é individual. Eu falo diretamente com o meu professor, com o meu tutor, tá bom? Então, aqui ocorrem as interações.
Ok, percebam que quando eu entro aqui na sala, ó, não tem conteúdo à primeira vista. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso entender o meu projeto. Então, eu vou lá, clico no Entenda Seu Projeto. Por padrão, sempre haverá um vídeo de apresentação do projeto, falando o que é esse projeto, a motivação, a justificativa, o que vocês vão desenvolver e o que vocês vão entregar, lá como entrega final, tá bom? Então, tem esse vídeo. Após isso, vem um texto bem curto de descrição de projeto, falando o que vocês vão aprender e o que vocês vão entregar lá no final, trabalhando a parte de competência. Se eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta a ser respondida. Então, o que a gente fala que é a nossa questão motriz, a nossa questão norteadora, que é uma das bases, dos pilares da metodologia ABP, tá? Então, vocês vão ter aqui a pergunta que vocês têm que resolver e responder lá com a entrega final, ok? Então, sempre vai ser apresentado vídeo, o texto e a pergunta motriz. E logo após isso, vocês têm as informações das fases. Cada fase é composta por 3 objetivos de aprendizagem, tá? E dentro de cada objetivo é que estarão os conteúdos e as propostas dinâmicas de explorar, de play e assim por diante, que vocês vão ver, e experiências. Bom, então, apresenta-se aqui a data da entrega. Percebam que isso daqui é uma data genérica, tá, pessoal? Vai apresentar a data da entrega conforme o calendário da Unicamburi para vocês, da entrega do projeto. Então, fiquem atentos. Isso é importante, tá? Toda fase é composta de quiz avaliativo, de um questionário objetivo, tá? E da entrega do projeto. Então, a data que fica registrada aqui como data final e limite da fase é a entrega do projeto. Então, não deixem de olhar lá na parte de avaliação qual é a data de entrega do quiz de vocês, por favor, tá? Então, aqui eu vou ter informações do que você vai aprender e o que você precisa entregar. Então, aparecem os 3 objetivos de aprendizagem que você vai aprender e quais serão as suas entregas. Então, a descrição da entrega de projeto e o quiz de assimilação de conhecimento, tá? E isso repete fase a fase, sempre vai mostrar os objetivos e a entrega, objetivo e entrega, e por fim, na entrega final, ele traz todos os objetivos, então, o que você aprendeu e o que você precisa entregar como entrega final, tá? Então, aqui na entrega final, ele é um tempo também de 3 a 4 semanas que você não tem mais conteúdo. É que você vai receber o feedback final do seu professor sobre a fase 3, sobre o seu projeto, e vai desenvolver e tipo assim, fazer o fechamento. Só fazer o fechamento da sua entrega final. Se vai ser um relatório, se vai ser a apresentação, o que for, é aquele momento que você fecha as informações para entregar, tá bom? Então, tive todas as informações pertinentes. Vou entrar. As fases, elas são liberadas conforme o calendário acadêmico, tá? Aqui eu vou conseguir ver todas as fases, porque é uma sala default, padrão, tá? Mas para vocês, o que é liberado é a fase 1. Então, você acessou o projeto, vai ter fase 1. Cliquei no banner da fase 1. Primeira informação que eu recebo é justamente o start, que traz qual vai ser a minha trilha de aprendizagem dentro daquela fase, dentro deste projeto, quais são os recursos utilizados, tá bom? Feito isso, eu vou clicar no primeiro objetivo, aí abre os meus conteúdos, tá aqui o Start, vou dar um check no Start, ok? Fecha a aba, estoura o pop-up, tenho o primeiro conteúdo, teoria da administração científica. Aqui eu vou ter um texto, trazendo a parte de conteúdos, tá? Eu vou ter uma videoaula com a parte do professor conteudista, apresentando para vocês a base da teoria da administração científica. E tem um Saiba Mais, que é um recurso adicional de leitura para vocês, porque a gente está trabalhando com a aprendizagem baseada em projeto. Então, é dada a informação e vocês são convidados a ir além.
a aprender também, além daquilo que foi apresentado, ok? Então, por padrão, o primeiro objetivo de cada fase, ele vai ter um start de 2 a 3 conteúdos e o explore. Então, sempre vocês vão recepcionar essa forma de conteúdo no primeiro objetivo de cada fase. Então, no explore, ele traz informações de uma situação problema para vocês responderem e no final já traz o feedback do professor sobre aquele questionamento, ok? No objetivo 2 de cada fase, aí é importante. Resolvi, aprendi, entendi, desenvolvi o que foi proposto. Check. Que é justamente o que vai dar a porcentagem de desenvolvimento e é um controle meu daquilo que eu já realizei. Importante, o app da Liga, ele tanto tem essa versão web, que eu estou mostrando para vocês, quanto no celular também, um app. Então, a informação fica na mão de vocês o tempo todo. Estou indo trabalhar, tenho um tempinho aqui dentro da lotação, vou ler meu conteúdo, vou ver minha aula, e assim por diante, tá bom? O segundo objetivo, ele sempre vai ter o item missão, de 2 a 3 conteúdos, e mais um explore, tá? Então, no missão, ele vai trazer para vocês... Acho que deu um bugzinho aqui, ó. Vamos iniciar os estudos das atividades, assistindo um vídeo explicando um pouco como será a sua experiência acadêmica. Ele traz... carregou. Traz a parte atrelada a um vídeo explicativo, né, do professor para vocês. Carregou aqui, demorou, mas foi, perdão. 2 conteúdos, novamente trabalhando parte de textual, audiovisual e um Saiba Mais, um Explore. E no último objetivo, pessoal, tem informações distintas, que é, novamente, 2 a 3 conteúdos. Aí nós temos um item diferente. Antes vocês tiveram só explore e missão. Agora aparece experiência, que é um estudo de caso, tá? Então, é apresentado para vocês um estudo de caso, com uma proposta para vocês resolverem. Tem a explicação do professor também em podcast. Existe o play. O que é o play? É onde eu explico para vocês tudo o que vocês têm que fazer, desenvolver durante aquela fase como entrega, que vai contribuir para a entrega de vocês. Então, são as orientações para a produção da entrega do artefato daquela fase, tá bom? E aí, nós temos um grupo de discussão, que é o que eu mostrei para vocês lá em interação. Então, se eu cliquei aqui e clicar no abrir chat, ele vai remeter aqui, ó, grupo de discussão sobre o seu projeto. Aí você vai gerar as interações. Como eu sou uma aluna sem cadastro, não consigo interagir, tá bom? Mas vocês vão conseguir interagir. Traz também as informações das referências bibliográficas. E aí, vocês vão ter aulas ao vivo, ok? Então, essas aulas ao vivo, elas vão estar sempre no último objetivo de cada fase. E vai trazer, né, a gravação, depois de realizada, vai ser compartilhada a gravação com vocês, e haverá também as informações de quando será e quando vocês podem acessar essa aula, tá bom? Então, esse padrão aqui se repete em cada fase de estrutura de objetivos, certo? E, por fim, percebam que a gente tem aqui a avaliação. Clicando em avaliação, vocês vão ter onde entregar, o local de entrega do arquivo e o local em que eu vou realizar o meu quiz. Dentro da avaliação, sempre tem as informações do tipo que ela é, que é um arquivo, então você vai entregar um arquivo para o seu professor, traz quantas tentativas você tem disponível, vai ter a nota também, tá? E traz a descrição desta entrega. Vocês tanto podem arrastar quanto clicar para subir os arquivos. A forma de upload é contínua, então se eu tiver um problema com a minha internet, eu não vou ter um problema de não envio, tá? Ele vai ficar paradinho, o arquivo, lá naquele percentual de upload que foi realizado, depois ele vai continuar e finalizar o upload para vocês quando retornar à internet, por exemplo, tá? E vai ser enviado. Aí é só clicar em enviar, não esqueçam disso. Acho que, se não me engano, são 100 megas
ou 500 mega, tá? Eu vou passar essa informação, na verdade, o tutor já tem essa informação de extensão de arquivo que pode subir aqui. O quiz também, pessoal, ele traz informações do tipo de avaliação, quantas tentativas eu tenho disponível e se eu já usei alguma tentativa, tá bom? Então, aqui, percebam que a pessoa que tentou fazer antes, que não fui eu, ela tirou 0, porque ela errou todas as questões. Então, já mostra para vocês a nota. Ele é autoavaliativo, então você finalizou o quiz, enviou, você já vê essa nota. O gabarito, ele é só visto quando o professor libera para vocês em um momento específico, tá? Então, você não vê de pronto o gabarito das suas questões, ok? E o sistema, ele randomiza, então as mesmas questões não são as mesmas questões, tá? Ele projeta questões diferentes em cada tentativa e para cada aluno, ok? Então, eu só consigo fazer o quiz quando ele estiver habilitado dentro da data. Quando ele estiver fora, ele dá um erro. Ele fala assim, olha, você está tentando fazer o quiz fora da data de realização, tá? Então, ele não vai permitir. E o quiz não permite que vocês abram 2 telas simultâneas, tá bom? Ele fecha, ele bloqueia. Então, isso é automático, vocês não conseguem fazer a cola e compartilhar com o colega. Eu lamento informar isso para vocês, tá? Mas acessar aquela guia, você só vai conseguir acessar aquela guia se você tentar acessar outra guia, o quiz já é interrompido, é fechado e assim por diante, tá bom? Então tem esse detalhe que você tem que tomar cuidado. Ou seja, entendam que, como eu falei, eu consigo ver todas as fases porque eu estou desbloqueada. Então, vocês vão sempre recepcionar fase, 3 objetivos. Clicando no objetivo, vocês enxergam os conteúdos, as atividades pedagógicas propostas para vocês, que sempre vão seguir o mesmo parâmetro entre as fases, dentro de cada objetivo. Então, no objetivo 3, sempre vai ter o play, que é as explicações para desenvolvimento do artefato da sua fase, tá? E a avaliação é onde vocês fazem as entregas. Lá na entrega final, aqui na entrega final, deixa eu clicar. Entrega final, ela não pode ter conteúdo. Se ela tem conteúdo aqui é porque... não tem. Não tem mesmo. Aqui tem só um bugzinho, tá, pessoal? Ela não tem conteúdo, percebam? Então, show. Ela só vai representar a avaliação, tá? Que é o que vocês vão precisar entregar, que é um quiz avaliativo. Aí, os outros quiz sempre vão ser 4 questões. Aqui nesse quiz final, vocês vão ter 10 questões, tá? Que é o teste final de vocês de conhecimento. O que acontece dentro dessa metodologia? Que é importante eu falar para vocês. A princípio, como vocês não vão ter um professor controlando todo o processo de ensino-aprendizagem, a sensação de vocês é que vocês não estão aprendendo, porque não tem alguém me cobrando, alguém me falando, alguém explicando para mim tudo. Porque você tem que construir projetos, tem que pegar uma situação, pegar aquele conhecimento e aplicar, tá? Então, se não tem ninguém ali no meu pé falando, olha, tal dia tem uma prova ferrada, daquelas que eu vou tirar o teu couro, parece que eu não sei nada. Então, esse quiz final é justamente para mostrar para vocês que vocês receberam conteúdos, vocês desenvolveram habilidades e tiveram atitudes esperadas e que geraram a competência. Então, vocês tiveram, sim, conhecimento, tá bom? Então, a cada fase é feito essa averiguação, que serve também para os tutores acompanhar como está a interação de vocês com o projeto e entender como está a afinidade de vocês com os conteúdos que foram propostos, tá bom? Então, isso é a liga. Eu acho que vocês já perceberam que é muito diferente do EAD que vocês tinham até então ao longo dos cursos. Percebam que agora é um EAD que vai envolvente, que envolve vocês, que traz a prática tão almejada dentro da metodologia Camburi de aprendizagem para o EAD também, tá bom? Então, os cursos 100% EADs da Unicamburi e as disciplinas já irão trabalhar com esse modelo, tá bom?
E acho que é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês, que é uma mudança muito grande que vocês vão passar agora, tá? Eu fiz essa mudança e aplicação, a implantação, né, da metodologia em uma faculdade parceira da Unicamburi, perdão, da Liga, aqui em Minas. E eu falo que no primeiro momento ela traz bastante estranheza, porque é algo que não é habitual, mas acredito que como vocês já estejam habituados a pesquisar, a desenvolver as profissões e a trabalhar as práticas e ter os estágios, isso se torne mais acessível e também organizado para vocês a forma que as situações vão ser apresentadas e como são as interações propostas, tá bom? Então, lembrando, esse foi um projeto genérico que eu mostrei para vocês. Detalhe, eu estou dentro do projeto. Como que eu retorno para a página inicial? Clica no meu nome. Aqui na parte, ó, entrei no projeto, quero retornar para a página inicial, tem o nome de vocês no canto superior esquerdo, clica nele e vocês retornam à página inicial, tá bom? E aí vocês podem navegar entre os outros projetos que vocês estão cadastrados. Percebam que a minha porcentagem aqui alterou, assim como no momento que foi dando check lá nas atividades, tá? Então, o check é muito importante para que o tutor possa acompanhar o desenvolvimento de vocês, conversar com vocês se vocês estão acessando ou não o projeto, desenvolvendo o que foi pedido, e para vocês também terem o controle daquilo que vocês já viram e daquilo que vocês já realizaram, tá bom? Deixa eu parar meu compartilhamento. É isso, pessoal, que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Fico à disposição para algum questionamento.